Amor, cura e sabedoria. O que as mulheres que curam receberam? Serem perseguidas e mortas por serem taxadas de bruxa? Hoje vamos mergulhar juntas aqui uma jornada através dos véus de um tempo sombrio e perverso para nós mulheres, onde o amor e carinho foi massacrado pela covardia e machismo. O aroma da sabedoria ancestral se entrega com as essências de coragem e resistência. Há 400 anos na Europa, vocês, minhas irmãs, teriam sido suspensas pelo pescoço até que o último suspiro de vida se esvaísse dos seus corpos. Numa época onde a mulher, especialmente o feminino poderoso e conhecedora das artes da terra, eram temidas e perseguidas. Massivos julgamentos e execuções irromperam através das nações, e nesta caótica e violenta tapeçaria, as bruxas, nossas ancestrais, eram vistas como o cerne desse caos todo e dessa violência. As pessoas estavam convencidas de que nossas ancestrais afundavam navios, traziam fome, doença, assassinavam e mutilavam, pois as bruxas acreditavam, os opressores eram servas das trevas e do diabo. Centenas de mulheres inocentes foram perseguidas, torturadas e mortas em um esforço histérico para erradicar o que eles chamavam de a praga da bruxaria. Mas o que poucas pessoas sabem que exatamente essas mulheres trouxeram foi um conhecimento incrível para tratar e curar diversos problemas físicos e mentais. E muito do que usamos na aromaterapia de hoje e dos perfumes poderosos que a gente cria vem destas destemidas e incríveis mulheres. Vamos ao nosso vídeo? Olá, deusas e deuses, tudo bem com vocês? Eu, Juliana de Brito, aromaterapeuta ancestral e clínica, criadora da Dels Fragrâncias. Sejam muito bem-vindas. Agora vamos iniciar o segundo vídeo da nossa série de 5 vídeos falando sobre a conexão entre a aromaterapia clínica e as bruxas curandeiras perseguidas em diversas épocas e que passam desde a Idade das Trevas na Europa até os dias atuais do Brasil. Você vai perceber quando vários tratamentos e que até remédios usados hoje em hospitais são oriundos dos estudos dessas majestosas e corajosas mulheres sagradas. E ainda como graças a elas, nós podemos estar aqui hoje ensinando sobre perfumes e aromas maravilhosos. Vamos falar hoje das bruxas da Europa e a sua influência de curas nas nossas vidas de uma forma muito mais profunda. Além disso, eu vou ensinar no vídeo 5 dessa série uma forma totalmente prática de como utilizar perfumes e técnicas de cura que essas mulheres e sagradas curandeiras utilizavam, que você pode mesmo fazer em casa. Antes, vamos entender um pouco sobre a formação dessas mulheres que eram tidas como as bruxas e a influência para tanto conhecimento, poder e motivo de apresentar perigo para os homens daquela época e da igreja. A influência celta com suas práticas pagãs e matriarcais na evolução da medicina da cura. A cultura celta, com suas práticas pagãs e matriarcais, nos ofereceram um vislumbre de uma era onde o feminino divino era honrado, onde mulheres emergiam como líderes, guerreiras, druidezas, curandeiras, sacerdotisas e onde seu poder estava intrinsecamente entrelaçados aos ciclos da Terra e da Lua. Celtas é uma designação dada a um conjunto de povos, organizados em múltiplas tribos e pertencentes à família linguística indo-europeia, que se espalhou pela maior parte do oeste da Europa a partir do século II a.C. A primeira referência literária aos celtas foi feita pelo historiador grego Hecateu de Mileto, no século VI a.C. Boa parte da população da Europa Ocidental pertencia às etnias celtas até a conquista daqueles territórios pelo Império Romano. Organizavam-se em tribos que ocupavam território desde a Península Ibérica até a Anatólia. A maioria dos povos celtas foi conquistado e mais tarde integrado pelos romanos. Embora o modo de vida celta tenha sobre muitas formas e com muitas alterações, resultantes da aculturação devida aos invasores e à posterior cristianização, sobrevivido em grande parte do território por eles ocupado.
Eram conhecidos por sua estima e respeito pelas mulheres, concedendo-lhes posições de poder e autoridade, muitas vezes em pé de igualdade com seus contrapartes masculinos. Um povo poderoso que ensinava empoderamento feminino há 3.000 anos. As mulheres celtas não eram apenas cuidadoras do lar e da sua prole, mas também guerreiras ferozes, líderes astutas, veneradas, que desempenhavam papéis vitais de decisões de suas tribos e comunidades. As druidezas, por exemplo, eram mulheres de profundo conhecimento e sabedoria que serviam como pontes entre o mundo físico e espiritual. Elas eram respeitadas por sua sabedoria em ervas medicinais, astronomia, leis da natureza e muitas vezes serviam como juízas, médicas e conselheiras. Sua conexão com a natureza e o divino era vista como algo inerentemente feminino, e seu papel era crucial na manutenção do equilíbrio e da harmonia dentro das comunidades. A sociedade celta também venerava diversas deidades femininas, cada uma simbolizando diferentes aspectos da vida e da natureza. Influências como Brígide, a deusa da cura, poesia e ferreiros, e Morrigan, a deusa da guerra e do destino, eram invocadas para proteção, sabedoria e orientação. Essas manifestações eram muitas vezes vistas como manifestações do divino feminino, e suas histórias eram entrelaçadas com os ciclos naturais da vida, da morte e do renascimento. As mulheres celtas, portanto, eram vistas como encarnações terrenas dessas deidades, portadoras de seu poder, sabedoria e graça. Elas eram a personificação da criação e da destruição, capazes de dar vida e, quando necessário, de exercer sua força no campo da batalha. Eram mulheres que não eram definidas ou limitadas por seu gênero, todavia honradas por sua força, sabedoria e habilidades. Nesta rica e complexa cultura, as mulheres eram vistas como pilares de força e sabedoria, sustentando suas comunidades com seus conhecimentos, liderança e poder espiritual. E ao refletirmos sobre essas antigas tradições e práticas, somos lembradas do poder inerente dentro de cada uma de nós, deusas modernas, para liderar, curar e guiar nossas próprias comunidades e os nossos próprios caminhos. As plantas e ensinamento das mulheres celtas para nos curar o corpo e a mente. Uma prática celta que permeia até os dias de hoje na cultura mundial é, sem dúvida, o uso profundo e respeitoso das plantas para fins medicinais e terapêuticos. Os celtas, com sua sabedoria intrínseca e conexão com a terra, desenvolveram um conhecimento extenso sobre ervas, flores, fungos, raízes, caules, utilizando-os não apenas para curar enfermidades, mas também em rituais sagrados e celebrações. Hoje, a nossa fitoterapia, que se baseia no uso de plantas para tratamento de diversas condições de saúde, é amplamente reconhecida e utilizada globalmente, sendo a prática integrativa complementar em muitos sistemas de saúde. O resgate e a valorização do conhecimento ancestral sobre as propriedades das plantas têm sido vitais para o desenvolvimento de novos medicamentos e terapias. Atualmente, muitas pessoas, mesmo em contextos urbanos e modernos, buscam reconectar-se com os ciclos naturais, celebrando esses momentos com festivais, rituais e práticas que visam honrar a terra e os elementos, demonstrando a sabedoria celta ainda pulsante, vibrando dentro das nossas vidas contemporâneas. No entanto, não foi só aos celtas que as bruxas e curandeiras aprenderam seus conhecimentos. A história da aromaterapia e do uso de ervas e poções para cura e bem-estar é tão antiga quanto a própria civilização humana, entrelaçando-se com os fios de diversas culturas e tradições ao longo dos milênios. As mulheres, frequentemente situadas no coração dessas práticas, desempenharam papéis vitais como guardiãs e transmissoras de conhecimentos relacionados às propriedades curativas das plantas e aos segredos das destilações das essências. A incorporação de práticas e conhecimento de culturas antigas, como grego-romana e egípcia, em relação às ervas e poções, é um testemunho da rica tapeçaria
de sabedoria que foi habilmente tecida por mulheres ao longo das eras. As mulheres gregas e seus poderosos óleos essenciais nos tratamentos. Na antiga Grécia, por exemplo, mulheres frequentemente serviam como sacerdotisas e curandeiras, utilizando uma variedade de ervas e óleos essenciais em seus rituais e práticas de cura. Hipócrates, por exemplo, muitas vezes referido ao pai da medicina, elogiou extensivamente os benefícios dos óleos essenciais e das ervas. E é bem sabido que muitas das práticas que ele promoveu foram influenciadas pelas curandeiras e sacerdotisas do seu tempo. Os antigos gregos eram notáveis por sua sofisticada compreensão de óleos e aromas, utilizando-os não apenas para fins estéticos, porém igualmente presente como componentes vitais em suas práticas médicas e terapêuticas. Algumas das substâncias mais notáveis, por exemplo, incluem o óleo de oliva, que é utilizado extensivamente tanto como base para outros óleos medicinais, quanto em sua forma pura para uma variedade de aplicações, incluindo cuidado com peles e cabelos, massagens e como veículo para a administração de medicamentos. Hortelã-pimenta. Os gregos valorizavam muito o óleo de hortelã-pimenta por suas propriedades revigorantes, utilizando-no para problemas digestivos e respiratórios. A lavanda. A lavanda era usada para uma variedade de propósitos, incluindo o alívio do estresse e da ansiedade, bem como promover um sono tranquilo. Também era conhecida por suas propriedades antissépticas e anti-inflamatórias. A mirra, utilizada tanto em práticas religiosas quanto em tratamentos médicos, era conhecida por suas propriedades antissépticas e também anti-inflamatórias, sendo frequentemente usada em feridas e inflamações. O incenso, além de seu uso em rituais sagrados e religiosos, era utilizado para aliviar a ansiedade e o estresse e acreditava-se que possuía propriedades antissépticas também. A cânfora, conhecida por suas propriedades anti-inflamatórias e analgésicas, era utilizada para aliviar dores e reduzir a inflamação. O alecrim era frequentemente utilizado para melhorar a memória, a concentração, além de ser aplicado em uma variedade de preparações tópicas para aliviar dores musculares e melhorar a circulação. Já o açafrão, utilizado tanto na culinária quanto na medicina, era valorizado por suas propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes, sendo utilizado para tratar uma variedade de condições, incluindo problemas digestivos e de feridas. Estes são apenas alguns exemplos dos óleos e aromas que os antigos gregos poderiam ter utilizado em suas práticas de cura. É fascinante observar como muitos desses óleos essenciais continuam a ser valorizados até os dias de hoje. É fascinante também perceber que eles são utilizados em práticas de aromaterapia e medicina holística em todo o mundo, testemunhando a duradoura sabedoria e conhecimento dos antigos. As mulheres gregas, portanto, eram vistas como poderosas portadoras de um conhecimento sagrado, capazes de curar e nutrir, através do uso habilidoso de plantas e essências. No Antigo Egito, as mulheres ocupavam um lugar igualmente de destaque nas práticas de cura e nos rituais sagrados. Cleópatra é frequentemente lembrada não apenas por sua habilidade política e sua beleza, e ainda por conta de conhecimentos profundos de óleos essenciais e da própria aromaterapia. Ela era conhecida por utilizar óleos essenciais em seus rituais de beleza e banhos, e para fins de medicina e de espírito. As práticas egípcias de embalsamento, por exemplo, também fazem uso extensivo de óleos essenciais e ervas, uma prática que era muitas vezes supervisionada e realizada por sacerdotisas e curandeiras. No Antigo Egito, Cleópatra e seus misteriosos aromas que eram secretos. No Antigo Egito, especialmente na era de Cleópatra, diversos aromas eram empregados com a finalidade para diversos propósitos, desde rituais religiosos até práticas de beleza e saúde. A mirra, por exemplo, era utilizada tanto em rituais quanto em cuidados com a pele, sendo um dos componentes dos óleos de unção e perfumes luxuosos para os faraós. Já o incenso, amplamente empregado em práticas religiosas e igualmente apreciado por suas propriedades calmante e meditativas.
A aloe vera, usada para cuidados de cabelo e pele até hoje, era vital para os rituais de beleza de Cleópatra. O óleo de rosas era famoso por fazer parte dos banhos da própria Cleópatra, não apenas pelo seu aroma, que era encantador, porém por suas propriedades suavizantes de pele. Esses aromas, entre outros tantos, eram pilares na antiga cultura egípcia, permeando desde suas práticas espirituais até o cuidado diário com a beleza e a saúde. Se você quiser saber mais sobre os aromas do Antigo Egito, Cleópatra e seu famoso perfume, nós temos um vídeo completo aqui sobre ele no canal, ok? Voltando para a sabedoria das mulheres na utilização de ervas e óleos essenciais, foi assim transmitida através das gerações, viajando através dos continentes e culturas e influenciando práticas de cura em todo o mundo. As mulheres, muitas vezes marginalizadas e esquecidas pela história oficial, continuam a desempenhar um papel vital na preservação e transmissão desse conhecimento, garantindo que as gerações futuras pudessem, em conjunto, beneficiar-se da cultura, da sabedoria das plantas e da sua própria terra. O papel e a percepção das bruxas na sociedade, especialmente durante os tempos medievais e renascentistas na Europa, são intrinsecamente e multifacetados, ligados, entrelaçados com os fios de respeito e temor, e eventualmente perseguição. As bruxas, muitas vezes, eram mulheres que possuíam conhecimento profundo das ervas da medicina natural, servindo suas comunidades como curandeiras, parteiras, herbalistas, médicas, guias espirituais. Elas eram as guardiãs dos antigos saberes, muitas vezes transmitidos de geração em geração, que permitiam que as comunidades se curassem, trazendo alívio e conforto tanto em tempos de doença quanto durante o processo de dar à luz, por exemplo. Essas mulheres, muitas vezes percebidas como sábias e independentes, desempenhavam papéis vitais em suas comunidades, sendo frequentemente procuradas em momentos de crise, doença ou durante o nascimento de uma criança. Suas habilidades em auxiliar no parto, curar doenças e proporcionar alívios de dor, muitas vezes através de porções e ungüentos criados a partir de plantas e ervas e outros ingredientes naturais, eram valorizados e elas eram, em muitos aspectos, respeitadas por suas habilidades e conhecimentos. No entanto, essa sabedoria e independência também desafiava as normas sociais e o gênero da época. Em uma era dominada por estruturas patriarcais e uma igreja que frequentemente via a mulher como um ser inferior ou até mesmo como uma tentação perigosa, a mulher que possui conhecimento e poder e independência era muitas vezes vista como suspeita e criminosa. O respeito e a ameaça das mulheres empoderadas e que curavam. A bruxa, portanto, tornou-se simultaneamente uma figura de respeito e uma ameaça ao status quo. A percepção de que as bruxas podiam ser uma ameaça exacerbada e uma mistura tóxica de medo, superstição e falta de compreensão ainda estava em desenvolvimento. Quando pragas e outras calamidades atingiam a medicina convencional da época e ela falhava em fornecer respostas e soluções, as bruxas, com seus conhecimentos e práticas, tornavam-se bodes expiatórios, muito convenientes, sendo culpadas por causas de males que muitas vezes trabalhavam incansavelmente para aliviar. Nesse contexto, a figura da bruxa, com sua sabedoria, independência e poder, tornou-se um símbolo de resistência feminina, uma lembrança das tradições e conhecimentos que as mulheres possuíam e que eram muitas vezes marginalizadas ou demonizadas pela sociedade dominante. Hoje, ao olharmos para trás e explorarmos suas histórias e conhecimentos que possuíam, somos lembradas do poder intrínseco das mulheres de todas as eras e da importância de honrar e preservar os saberes tradicionais e práticas de cura que têm suas raízes na sabedoria ancestral feminina. Porém, em vez de todo esse saber ser usado para a evolução da sociedade, começou a perseguição a essas mulheres que curavam, a caça às mulheres que curavam.
A caça às bruxas, um fenômeno que se espalhou com voracidade particular através da Europa, teve seu início no final da Idade Média e intensificou-se durante o Renascentismo. Um período paradoxalmente associado ao florescimento das artes e da ciência, ainda assim foi o palco de uma das mais sombrias páginas da história da humanidade. Esse período, marcado por profundas mudanças sociais, religiosas e políticas, viu a ascensão e a consolidação da poderosa força religiosa como a Reforma Protestante e a Contra-Reforma Católica, que em muitos aspectos moldaram e influenciaram a perseguição brutal das assim chamadas bruxas em toda a Europa. O Maleus Maleficarum, ou Martelo das Bruxas, publicado em 1487 pelos inquisidores Heinrich Kramer e Jacob Sprenger, tornou-se um manual sinistro de identificação, julgamento e execução das bruxas. Esse livro, que propagava a ideia de que as bruxas eram uma ameaça tangível e diabólica que deveriam ser eliminadas, foi utilizado como um guia para conduzir inúmeros julgamentos e execuções de bruxas em todo o continente europeu. O Maleus Maleficarum não apenas definia o que era considerada bruxaria, entretanto também fornecia um guia sobre como identificar, julgar e executar supostas bruxas, o medo das mulheres e a perseguição que existe há mais de 700 anos. O julgamento e execuções que se seguiram foram frequentemente caracterizados por uma mistura tóxica de medo, superstição e vingança. As acusações eram muitas vezes baseadas em boatos, inveja e disputas pessoais. E uma acusação de bruxaria poderia ser motivada por uma variedade de fatores pessoais e sociais. Mulheres, em particular, eram frequentemente alvo dessas acusações, especialmente por aqueles que desafiavam as normas sociais ou que eram, de alguma forma, vistas como diferentes ou ameaçadoras para a ordem social resistente. Os métodos de tortura utilizados para extrair confissões de supostas bruxas eram brutalmente cruéis e desumanos. A lógica perversa da época ditava uma confissão, mesmo que extraída sob as mais extremas formas de dor e sofrimento, era válida e, portanto, os acusados eram frequentemente submetidos a atos inimagináveis de violência na busca da confissão, que, uma vez obtida, quase sempre resultava em execução. As execuções eram frequentemente realizadas de maneira pública e espetacular, com métodos que incluíam enforcamento, queimação na fogueira, entre outros meios brutais, servindo como um aviso sombrio para outros que pudessem ser acusados de semelhantes transgressões. A caça às bruxas, assim, tornou-se uma mancha escura na história, um lembrete dos perigos do medo, da superstição e da intolerância, e de vidas de inúmeras mulheres e homens que foram perdidas em meio a essa histeria coletiva. O legado da reavaliação histórica das mulheres que curam e seu conhecimento ancestral. A imagem das bruxas tem sido submetida a uma reavaliação significativa e transformadora nas últimas décadas, especialmente à luz das compreensões contemporâneas sobre gênero, poder e conhecimento. As bruxas do passado, muitas vezes vistas através de lentes da história como figuras a serem temidas ou marginalizadas, estão sendo reconhecidas por muitos na sociedade contemporânea como mulheres sábias, curandeiras e guardiões de conhecimentos antigos. Seu profundo entendimento de ervas e da natureza e da cura, que uma vez foi usado como pretexto para a perseguição, agora é valorizado por sua contribuição inestimável à medicina herbal e às práticas de cura. Este reconhecimento se estende além de uma mera apreciação de seu conhecimento e habilidades, penetrando nas raízes de sabedoria ancestral e da conexão com a terra que essas mulheres possuíam. O legado das bruxas é visto não apenas nas práticas de curas modernas, que muitas vezes se baseiam em conhecimentos herbais e medicinas antigas, contudo também em uma compreensão mais profunda e respeitosa da interconexão entre o ser humano e a natureza, um princípio que era fundamental para as práticas e crenças das curandeiras do passado. O simbolismo e o empoderamento do feminino e a resistência da bruxa.
As bruxas, com sua história complexa e multifacetada, emergiram como poderosos símbolos de resistência, empoderamento e sabedoria ancestral na cultura contemporânea. Sua história, marcada tanto pela sabedoria quanto pela perseguição, é revisitada e honrada em diversos movimentos e práticas modernas, desde o feminismo até as práticas espirituais neopagãs. As bruxas simbolizam a mulher que é inerentemente conectada com a terra e com os ciclos da natureza, e que detém um poder e uma sabedoria que são ao mesmo tempo curativo e transformadores. Em movimentos feministas, a figura da bruxa é frequentemente evocada como um símbolo da mulher que se recusa a ser subjugada ou silenciada, e que abraça sua própria força, sabedoria e poder, e que resiste corajosamente contra as forças opressoras. Nas práticas espirituais neopagãs, as bruxas são muitas vezes vistas como mediadoras entre o mundo físico e espiritual, como guardiãs de antigos saberes e mistérios e como símbolos da deusa e do divino feminino. As mulheres que foram rotuladas como bruxas ao longo da história muitas vezes possuíam um conhecimento medicinal profundo e sofisticado, que era utilizado para curar, aliviar a dor e auxiliar em diversas práticas espirituais e físicas. Ervas como Artemisia e Beladona eram frequentemente empregadas por essas mulheres sábias em suas práticas de cura. A Artemisia, por exemplo, era utilizada por suas propriedades anti-inflamatórias e antiespasmódicas, enquanto a Beladona era conhecida por suas propriedades analgésicas e como sedativo potente, sendo utilizado para induzir sono e aliviar a dor. Além disso, o conhecimento sobre o uso das plantas e fungos com propriedades alucinógenas eram muitas vezes integrados em seus rituais de práticas espirituais. Essas substâncias eram utilizadas para facilitar viagens espirituais, para acessar outros reinos e para comunicar-se com o divino. Este conhecimento profundo sobre o mundo natural e suas diversas propriedades curativas e espirituais era, em muitos aspectos, revolucionário e ameaçador para as estruturas do poder existente nas épocas. A perseguição e execução de bruxas, portanto, não foi apenas uma tragédia em termos humanos e sociais, mas também uma perda colossal em termos de conhecimento e sabedoria medicinal. A caça às bruxas suprimiu uma rica tapeçaria de conhecimento herbal e práticas de cura que poderiam ter sido integradas e desenvolvidas dentro do paradigma médico. A erradicação sistemática dessas mulheres não apenas apagou inúmeras vidas, todavia acabou por silenciar uma sabedoria que era profundamente conectada à Terra e ao mundo. A humanidade, assim, perdeu a oportunidade de evoluir e crescer a partir desse conhecimento. A medicina moderna poderia ter sido enriquecida e diversificada por essas práticas de curas ancestrais, oferecendo alternativas e complementos aos métodos contemporâneos. A perda desse conhecimento medicinal e espiritual, portanto, é sentida até hoje. A medicina que buscamos redescobrir e reativar os saberes antigos, integrá-los às práticas de cura moderna. Assim, a história das bruxas, repleta de sabedoria, poder, perseguição e resistência, continua a ressoar e a ser tecida nas narrativas contemporâneas, inspirando e empoderando novas gerações de mulheres que abraçam a sua própria força, sabedoria e poder espiritual. Hoje, quando olhamos para trás e reconhecemos o valor e a sabedoria das bruxas do nosso passado, somos lembradas da importância de honrar e preservar os conhecimentos tradicionais e de garantir que as vozes e sabedorias dessas mulheres sejam celebradas, respeitadas e protegidas, para que as futuras gerações possam se beneficiar da profundidade e do poder curativo que elas tinham. Gostou do conteúdo? Te ajudou? Te fez refletir? Comenta aqui embaixo o que você achou e aperta o joinha. Compartilha com quem você acha que pode se beneficiar desse tipo de conteúdo, porque é realmente produzido com muito carinho e amor. Um beijo cheiroso e até o próximo vídeo.